Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. E hoje eu pretendo praticamente encerrar com essa idolatria, com essa religião chamada ciência. Bom, para deixar bem claro, é óbvio que a ciência tentou se afastar, ela tentou se afastar da religião, porque o Deus que as religiões inventaram é injusto, é ignorante, não é sábio, não é amoroso, né? Não tem amor algum pela sua criação. Inclusive, a ciência utiliza o argumento da própria morte, do inferno, das reencarnações. A ciência, ela diz que é impossível um Deus de amor e justiça condenar aquele que ele mesmo criou a passar uma eternidade sofrendo. Eternidade não é uma pena de 100 anos ou pena de morte. Não, é ficar vivo sofrendo para sempre. Ou reencarnando com sofrimentos atrozes, né? Sem braço, tudo torto, enfim, sofrendo. Então isso não combina com amor, com perdão, com nada disso. E a ciência está tentando explicar o universo sem a existência de um criador inteligente. Então, segundo o raciocínio humano, se não tem um criador inteligente, tudo deve ter vindo por acaso. Então eles tentam criar o infinito por acaso. Mas eles tropeçam numa grande, infinita dificuldade. O caos, ele não é capaz, isso até cientificamente falando, a bagunça não é capaz de produzir harmonia. E o que eu quero dizer com isso? A própria ciência, quando analisa o código genético, as curvas das impressões digitais, as hemácias, os glóbulos vermelhos, a mitocôndria, a geometria dos elementos químicos, as órbitas dos elétrons em torno do núcleo átomo, exatamente idênticas às órbitas dos planetas em relação ao Sol. Todos esses elementos se combinando de uma maneira maravilhosa, a ciência não consegue superar essa explicação. É mais ou menos, eu vou fazer um exemplo bem medíocre, é mais ou menos como se eu quisesse provar que caiu de uma nuvem, caiu madeira, areia, água, um pouco de ferro e mais alguns materiais, assim, caiu tudo num terreno e com o passar dos séculos e milênios, todos esses materiais se juntaram e formaram uma casa que funcione, com parede, instalação elétrica, hidráulica, tudo por acaso. Bom, para começar, não seria por acaso, né? Porque alguém teria jogado, mas mesmo que tenha, vamos supor que tenha caído mesmo de uma nuvem, essa casa vinda do acaso é muito, muito, muito infinitamente mais simples do que um único olho de um único ser humano. A luz passa através da córnea, em seguida ela penetra na câmara anterior das pupilas, que é uma abertura perfeitamente redonda no centro da íris. A íris é uma membrana plana e colorida em forma de anel, atrás da córnea, e ela se contrai ou se dilata para determinar a quantidade exata de luz que chegará ao cristalino.
O cristalino move então a luz através de uma cavidade transparente chamada vítreo e focaliza na retina, que converte essa energia luminosa em impulsos elétricos e a passa pelo nervo óptico, também chamado de segundo nervo craniano. Esses impulsos viajam através desse nervo até o córtex visual primário, localizado na parte posterior do lobo occipital do cérebro. E aí você tem a imagem. Toda essa complexidade acontece em 13 milionésimos de segundo. Portanto, acreditar na ciência do acaso só pode ser uma religião pior até do que a religião as religiões normais, seculares. Por quê? Porque precisa ter mais fé, precisa ser mais crédulo que toda a complexidade do universo tenha vindo à existência por acaso, sem querer. Precisa de mais fé para acreditar nisso do que para acreditar num Deus, um Deus qualquer. Então, acreditar na ciência não passa de credulidade também. Tanto que você pode reparar o lado vaidoso dos sacerdotes da ciência. As batinas brancas, indefectíveis, impecáveis que eles utilizam, a exigência de serem chamados e titulados de doutores, doutor isso, doutor aquilo. Os oráculos que eles usam para ludibriar as pessoas, assim como o Chico Xavier e o Allan Kardec e o Papa e esses gurus de todas as religiões usam o imponderável como ferramenta para ludibriar as pessoas, o improvável, a ciência também e os seus sacerdotes. Repare que eles andam com um crucifixo no pescoço, que na realidade é um estetoscópio, mas é uma imagem, um sinal de diferenciação. O doutor, quando ele caminha com aquele vestido branco, aquela batina branca e aquele estetoscópio pendurado no pescoço, ele se sente um padre, um papa, um dono da vida, um que tenha respostas para a vida e para a morte. E o mais subjetivo de tudo, subjetivo se você não pensar, mas se você pensar, é bem objetivo. Veja uma investigação forense de um assassinato que ocorreu há 2 anos. De repente são encontrados os restos mortais dessa vítima. Eu te garanto que em 90% dos casos, a ciência forense não será capaz de identificar aquele cadáver, aquele esqueleto, não será capaz de identificar a causa da morte de 2 anos. A causa da morte, em 90% dos casos, quando o corpo é encontrado após 2 anos do ocorrido, é indecifrável. Muito bem, mas a ciência, para enganar você, diz que um mamute que viveu, segundo eles, há 20 milhões de anos, 20 milhões de anos é um tempo inadmissível para o cérebro humano de conceber. 20 milhões de anos. Que diferença tem para o cérebro humano 20 milhões de anos e 10 milhões de anos? Então eles jogam um tempo assim absurdo e dizem que aquele mamute morreu disso, disso e daquilo. Ora, isso é manipulação da sua cabeça. Porque se a ciência não consegue descobrir por que a pessoa morreu há 2 anos, como que ela vai saber exatamente como morreu um animal pré-histórico? É claro que é manipulação. Outra coisa, você pode perceber que os telescópios, que são instrumentos úteis, lógico, para a gente observar o espaço maravilhoso. Mas o telescópio, para os sacerdotes da ciência, serve muito como oráculo. Então eles, com aqueles telescópios, eles dizem que a vida surgiu no universo
há 340 bilhões ou trilhões de anos. Comprova. Não há comprovação. É fé. Fé. É exatamente como dizer que fulano de tal é a reencarnação de um senador, ou de uma bruxa, ou de uma rainha, ou de um escravo, de algum... Comprova! Comprova, cara! A ciência não passa de um fanatismo, de uma idolatria, porque ela não tem resposta para nada. Ela não consegue curar as doenças. Nenhuma doença a ciência cura. É o próprio corpo que se cura. O antibiótico, olha o nome, antibiótico, contra a vida. O antibiótico não é um remédio, é um veneno que mata tudo. E como o corpo tem poder de regeneração, o corpo sobrevive. E o outro organismo invasor perece. Quando se faz uma cirurgia, a ciência não cura, ela tira aquilo que está doente. Ela não coloca um braço que funcione numa pessoa que perdeu o braço. Não, ela coloca um aparelho que irá funcionar se a pessoa estiver viva. Não há como ser uma pessoa livre enquanto ela estiver presa a essas idolatrias, a essas adorações, a essas fantasias, a esses mitos que só servem para que ela fuja de si mesma e ela se entrega a ídolos, humanos ou não. Ela se entrega a outra coisa que não seja a si mesma. Ela se entrega para o Lula, para o Bolsonaro, para o Putin, para o Hitler, para o Papa, para o Allan Kardec, para o Bhagwan Rajneesh, para o Dalai Lama, para o cientista, para o Prêmio Nobel, para o Charlie Chaplin, para o Jimi Hendrix. Ela se entrega. Ela entrega a própria vida, ela não pensa. Ela fica pensando o que o fulano fez, o que a ciclana, com que a ciclana casou, por que não condenaram a Jatobá à pena de morte? Outra pena de morte? Ela já vai morrer mesmo. Por que no Brasil não tem pena de morte? E por que não libera maconha? Ou por que libera maconha? Porque a pessoa não vive a própria vida. Ela vive a vida do outro, ou dos outros. Mas é uma ilusão, porque ela não vivendo a própria vida, ela não vive vida nenhuma, porque a vida do outro, além do fato do outro também não viver a própria vida, a vida é do outro. Portanto, essa é a conclusão. A ciência, chame como você quiser, não passa de uma credulidade. Fé. É preciso fé. Muita credulidade. Repito para encerrar esse episódio. É mais fácil acreditar num Deus que condena uma pessoa ao inferno, olha só, né? E ainda assim chamar esse Deus de amor. É mais fácil e é mais plausível algo desse tipo do que você imaginar que o código genético veio por acaso. Ou acreditar que uma casa, a partir do momento que tem materiais de construção jogados ali ao acaso, ela venha, com o passar dos séculos, se transformar numa habitação coerente, harmônica, arquitetônica. Estou falando sério. Portanto, a ciência não passa de uma outra fuga de mais uma idolatria e de mais uma das infinitas e gigantescas vaidades humanas. E repare nos doutores. Doutores de jaleco branco, de crucifixoscópico no pescoço e com oráculos mágicos
que contam para você a origem e o fim da vida. Nunca reparou que as religiões querem explicar como começou e como vai acabar? A mesma coisa a ciência. Ela quer explicar como a vida começou e está tentando explicar como a vida vai acabar. Agora tem o tal de asteroide XY4594.3, que daqui a 1 milhão de anos vai destruir o planeta Terra. É a mesma burrice vaidosa que sempre norteia o gênero humano. Por isso eu convido vocês, é um convite, feche os olhos, olhe para dentro e peça para o que há dentro de você o seguinte: se você existe, conte para mim. Eu garanto que ele vai te contar. E não tem nada a ver com religião, nada a ver com ciência. É muito além. Porque não houve um começo e jamais haverá um fim. Isso, para a mente humana, é impossível conceber. Até o próximo episódio de Pérolas aos Poucos. E como sempre, um beijo e um abraço telepático.